Muito bem, galera, estamos aqui. Final de semana tem rodada do Brasileirão Série A e Série B e o palpiteiro premiado tem bolão e você pode estar participando com a gente. E para aumentar as suas chances de vitória em nosso bolão, vamos estar trazendo o parecer, as estatísticas de todos os jogos que estão em nosso bolão. Começando pelo Brasileirão Série A. Primeiro confronto, Atlético Mineiro versus América Mineiro. É um clássico, porém o Atlético é favoritaço no confronto. Inclusive, estão pagando uma odds de 1.4 nas casas de apostas para quem apostar no Atlético e 7.5 para quem apostar no América. Mas, que nem diz o outro, o jogo é jogado e o lambari é pescado. Vamos ver as estatísticas dos times. Temos aqui então o Atlético Mineiro que vem de vitória e 2 empates nos seus últimos 3 confrontos. O América Mineiro vem de derrota, vitória e derrota. Os últimos confrontos entre os dois tivemos 2-1 para o Atlético, empate em 1-1, 2-0 para o Atlético, 1-0 para o Atlético e 1-0 para o Atlético. Resumo, o Atlético no máximo empatou com o América. Então, aqui nesse confronto, o Atlético, em últimos casos, é claro, empate. Eu vou de Atlético, mas é claro, este é meu palpite. Atlético e Ceará, confronto equilibrado. 2.10 as casas de apostas estão pagando para a vitória do Atlético, 3.5 para o Ceará. Dá um certo favoritismo ao Atlético, porém o Ceará é encardido. Então vamos ver as estatísticas dos times. O Atlético vem de 3 derrotas. Já o Ceará vem de vitória, derrota e vitória. Os confrontos entre os dois tem vitória do Atlético em casa 2-1, vitória do Ceará lá no Ceará 1-0, vitória do Atlético também no Ceará 2-0, um empate e outro empate. Então aqui eu sugiro ir de Furacão. Porém, é óbvio que pode dar empate ou até mesmo Ceará. Jogo é jogado, o lambari é pescado. Flamengo e Botafogo. Flamengo tem desfalques, Fabrício Bruno, Gustavo Henrique, Matheus Franca, Mateuzinho e Vitinho, ambos com lesão. O Botafogo tem Carlinhos fora, Joel Carli, Mazenga e Rafael, todos por lesão. Estão pagando 1.36 na odds aí nas casas de apostas para quem jogar no Flamengo e 9 para o Botafogo. Ou seja, favoritaço a equipe do Flamengo. Porém é o tal do clássico. E o clássico tudo pode acontecer. Mas o histórico das equipes é o seguinte. Flamengo vem de empate com o Tajeres, vem de vitória sobre o Altos pela Copa do Brasil e vem também de derrota para a Universidade Católica. Já o Botafogo vem de empate com o Juventude, empate com o Atlético Goianiense e, pela Copa do Brasil, uma vitória de 3-0 sobre o Ceilândia. O confronto entre os dois, temos vitória do Flamengo 3-1, vitória do Flamengo 2-0, a vitória do Flamengo 1-0, empate 1-1 e vitória. Ou seja, Flamengo é favoritaço. Então, Flamengo com certeza é o meu palpite, mas porventura você jogar no empate, errado não tá, afinal de contas é um clássico. Atlético Goianiense e Goiás. Atlético Goianiense é favorito aqui segundo as casas de aposta, estão pagando 1.85 para a vitória do Atlético, 4.5 para o Goiás. Vamos conferir aqui os últimos confrontos. Atlético vem de vitória sobre o Defensa e Justiça, vem com empate contra o Cuiabá e uma derrota para o Antofagasta por 2-1 pela Sul-Americana. Já o Goiás vem de empate com o Atlético Mineiro, também vem de derrota para o Avaí e derrota para o Red Bull Bragantino. No histórico do confronto entre os dois, 3-1 Atlético, 1-0 Atlético, empate 3-0 Atlético e 1-0 Atlético. Resumo da história, Atlético Goianiense favorito no confronto, eu vou de Atlético Goianiense.
Mas é óbvio, não posso esquecer de dizer que é um clássico. E o clássico pode, é claro, dar empatado ou até mesmo, quem não é favorito, vencer. Palmeiras e Fluminense. Tá aí então, as casas de aposta estão pagando uma odds de 1,55 para o Palmeiras e 6,5 para o Fluminense. Palmeiras, favorito no confronto. Temos aí, Palmeiras vem de vitória, 4 vitórias, 5-0 no Independiente Petroleiro, 2-1 no Juazeirense e 3-1 no Emelec. Já o Fluminense vem de 2-1 sobre o Júnior Barranquilla, perdeu para o Curitiba de 3-2 e empatou com o União Santa Fé em 0-0. O histórico do confronto entre os dois, temos aí então 2-1 Fluminense, 1-0 Palmeiras, 2-0 Palmeiras, um empate e uma vitória do Fluminense, ou seja, 2 vitórias e um empate para cada lado. Um jogo bastante equilibrado, apesar do favoritismo do Palmeiras. Então aqui eu sugeria um empate. Eu vou de empate nesse jogo aqui. Red Bull Bragantino e Corinthians. Tem aí então os que estão fora, Raul por lesão, Paulinho também lesão e Juan lesão. A odds aqui está mais ou menos pareio, 2,45 para o Bragantino, 2,9 para o Corinthians. O Red Bull vem do empate com o Verde Sarsfield por 1-1, aí vem de uma vitória sobre o Ceará e uma derrota para o Estudiantes. Já o Corinthians vem de empate com o Deportivo Cali, vitória sobre o Fortaleza 1-0 e vitória sobre o Boca Juniors 2-0. O histórico dos confrontos, Corinthians 1-0, empate, 2-1 Red Bull, 0-0, ou seja, outro empate, 2-0 Red Bull. Bastante complicado a situação aqui, qualquer um dos dois pode faturar. Mas como o Bragantino joga em casa, eu sugiro Bragantino ou empate. Santos e Cuiabá estão pagando, as casas de aposta estão pagando 1,85, 1,9 no caso aí, dando favoritismo ao Santos. As casas de aposta estão pagando 1,85 aí e 1,9 para o Santos, ou seja, dando favoritismo ao Santos. Cuiabá 4,5, também 4,8. Vamos ver o histórico das duas equipes. O Santos vem de vitória sobre o Universidade Católica de 1-0, vem de derrota para o São Paulo de 2-1 e empate com a União La Calheira de 1-1. O Cuiabá vem de 2 derrotas e um empate, ou seja, perdeu de 2-1 para o Racing, também empatou em 1-1 com o Atlético Goianiense e perdeu para o River Plate por 2-1. O confronto entre os dois foi no ano passado, em 2021. Deu 1-1 na Vila e 2-1 em Cuiabá. Ou seja, apesar do favoritismo do Santos, o Cuiabá é encardido. Então eu te digo, eu sinceramente balanço no meu palpite nessa questão. Mas o Santos joga na Vila, eu vou de Santos ou de empate. Acredito que o Cuiabá não leva essa na Vila. Fortaleza e São Paulo. Fortaleza aqui nos números, nas odds das casas de aposta, 262, 278 contra 275, 289. Dá um certo favoritismo aí ao Fortaleza, que por sinal nos últimos jogos tem aí se dado bem sobre o São Paulo, que tem a lesão de Gabriel Sara, Nicão e o Wallace. Os últimos confrontos do Fortaleza foi um empate com o River Plate 1-1, Corinthians e Fortaleza 1-0 para o Corinthians, uma derrota, e 2-1 Fortaleza sobre o Alianza Lima. Já a equipe do São Paulo vem de 0-0 com o Everton, não aquele europeu, né, mas o Everton aqui da Sul-Americana, e 2-1 sobre o Santos, 3-1 sobre o Jorge Wilstermann. Ou seja, 2 vitórias, um empate. Já o confronto entre os dois tem, o último confronto foi dia 10 de novembro do ano passado, deu um empate 1-1, aí deu 3-1 Fortaleza, outro empate, 1-0 Fortaleza, 3-2 São Paulo. Bastante equilibrado, Fortaleza joga em casa
eu sugiro Fortaleza ou empate. E claro, tem gente que vai jogar no São Paulo, não é proibido também. Juventude e Internacional. Juventude tem Elton com lesão e Moraes com lesão, ambos estão fora. As casas de apostas estão dando um favoritismo ao Internacional, 2.4 contra 3.0. Os últimos jogos dos dois foi Juventude e Botafogo 1-1. Aí o Juventude perdeu para o Cuiabá de 1-0 lá no Alfredo Jaconi. E também no Alfredo Jaconi empatou com o São Paulo em 2-2. O Internacional vem de 1-1 com o Guairenha, vem de 0-0 com o Avaí e de 1-0 sobre o Independiente Medellín. Não está muito bem na competição o Internacional, que venceu o último confronto com o Juventude de 2-1, o penúltimo perdeu de 2-1, depois venceu de 1-0 o antepenúltimo, antes em 2021 4-1 Internacional e 1-0 Juventude. Ou seja, é um clássico gaúcho, é um time do interior versus o time da capital. Complicadérrimo essa situação. É óbvio que os colorados vão de Internacional, mas para você que quer fazer uma aposta consciente, vá de Inter ou empate. Eu acredito que o Juventude não fatura essa em casa. Então, Inter ou empate para esse confronto aqui, no meu ponto de vista. E fechando por aqui, Avaí e Coritiba. Avaí tem um certo favoritismo, bem pouco, mas está aí apontado pelas casas de apostas como favorito. Os últimos jogos, Avaí vem de empate, vitória e derrota. O Coritiba vem de 2 vitórias e 1 empate. O confronto entre os dois, tivemos 2-1 Coritiba no ano passado, 2-0 também no ano passado Coritiba, 1-0 Coritiba em 2018, 2-0 Avaí também em 2018 e lá em 2017 4-0. Joga fora de casa Coritiba. Aqui a minha sugestão é coxa ou empate. Agora na Série B. Então temos Operário e Criciúma na Série B. Operário é favorito neste confronto. Vem aí com a odds 2.5 versus 4.6. O Operário empatou com o Sampaio Correia 1-1, perdeu para o Grêmio de 1-0 e perdeu para o Náutico de 2-0. Vem de um empate e 2 derrotas. Já o Criciúma empatou com o CSA 1-1, empatou com o Novo Horizontino 1-1 e perdeu para o Guarani de 1-0. 2 empates, 2 derrotas. No confronto entre os dois, em 2019, Operário 1-0, Operário 2-1, aí um empate 1-1 e também Operário 2-1. Operário joga em casa e o fantasma pode atormentar a vida do Criciúma. Eu sugiro Operário ou empate. Novo Horizontino e Ituano. Novo Horizontino tem um certo favoritismo, não é aquele favoritismo, meu Deus do céu, mas as casas de apostas estão pagando uma odds menor aí para a vitória do Novo Horizontino, que vem de uma vitória, um empate e uma derrota. Já o Ituano vem de 2 vitórias e 1 derrota. No histórico do confronto entre os dois, temos Ituano 2-0, depois um empate, depois temos uma goleada do Novo Horizontino 4-1, outra goleada do Novo Horizontino 4-0 e um empate em 0-0. Pelo histórico, ou Novo Horizontino ou empate. Vasco e CSA. As casas de apostas estão pagando, a odds de Vasco está 2.01, a do CSA 4.36, ou seja, favorito Vasco no confronto. Não é aquele favoritismo, meu Deus, que favorito, mas é o Vascão da Gama. Então, o Vasco vem de empate, vitória e empate, já o CSA vem de empate e 2 vitórias nos últimos 3 jogos. Os confrontos entre as equipes, tivemos 3-1 CSA no Rio, 2-2 na casa do CSA, 3-0 Vasco lá na casa do CSA e empate no Rio de Janeiro. Bastante complicado o confronto, mas ainda
é Vasco da Gama ou empate. Cruzeiro e Grêmio. O Cruzeiro joga em casa, então as casas de aposta estão dando um mínimo favoritismo ao Cruzeiro. 2,59 a odds para o Cruzeiro, 2,82 a odds para o Grêmio. O Cruzeiro vem de 2 vitórias e 1 empate. E o Grêmio vem embalado com 3 vitórias consecutivas. O histórico do confronto entre os dois, tivemos o último confronto ainda pela Série A em 2019, 2-0 Grêmio. Aí depois tivemos 4-1 Grêmio, 1-1, 1-0 Grêmio e 1-0 Cruzeiro. O Grêmio joga fora, há possibilidade, eu como gremista vou de Grêmio, nem que perca o bolão. Mas pode sim dar aos donos da casa, que tem um certo favoritismo, mas essa partida me cheira um empate. Como gremista, vou de Grêmio, é claro. E para fechar as nossas dicas de palpite para a rodada do Brasileirão Série A e B, temos aí então o clássico Bugre versus Ponte. O Bugre tem um certo favoritismo aí no confronto. As casas de aposta estão dando uma odds aí de 2,08 para o Bugre, 3,9 para a Ponte Preta. Um certo favoritismo aí para o Guarani, que vem de um empate, uma vitória e uma derrota. A Ponte Preta vem de 2 vitórias e 1 derrota. No confronto entre os dois tivemos 3-0 Guarani, 0-0, ou seja, um empate, 1-0 Guarani, 3-1 Ponte e 1-1. Então, tivemos aí a Ponte vencendo apenas um dos confrontos dos últimos 5 jogados contra o Bugre. O Bugre joga em casa, então a minha sugestão é ou Bugre ou empate. Esses foram os palpites para a rodada do Brasileirão Série A e B deste final de semana. Acesse palpiteiropremiado.com, faça o seu palpite ou consulte as regras via WhatsApp 49991560163 e seja você o próximo palpiteiro premiado.